Boa noite, gente. Boa noite. Alguém abra, por gentileza, em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Faça a leitura em voz alta, por gentileza. Meus cumprimentos a todas as mães. Né? Oi? Tá baixo? Agora foi. Meus cumprimentos a todas as mães, especialmente a minha, e mais especial ainda a mãe dos meus filhos. Mas, de uma forma geral, a todas as mães da igreja, todos que estão aqui. Parabéns pelo dia de vocês, pelas homenagens, né? Sem dúvida, vocês são muito, muito merecedoras de tudo isso e muito mais. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Achou aí, Dani? Lê pra gente, então, fazendo um favor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso. O pessoal mais velho de igreja vai lembrar de uma música assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada. Vocês não são tão velhos de igreja assim, todo mundo sabe? Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Lembra? Todo mundo lembra, né? Nada como um Google aqui, que vocês não estão vendo, mas o Google aqui ajuda também, viu, bebê? A gente cantava essa música, nossa, a gente saía preparado pro mundo, cara. É ou não é, Vi? Parecia que só faltava rasgar a camiseta, e aí o super crente aqui aparece, sabe? E aí o cabelinho até fazia assim a voltinha, sabe? Agora eu tô crente, cara. Agora eu posso tudo. Sabe aquela frase assim, ó, diga-me o tamanho do problema e te direi o tamanho do meu Deus, sabe assim? Já ouviu essa frase? Muito em caminhão, ônibus, camiseta. Já viu essa frase? Diga-me o tamanho do seu problema e te direi o tamanho de Deus. Já ouviu essa frase? Você concorda com essa frase? Você concorda com essa frase? Você concorda com essa frase? Nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário, né? Vamos ver a respeito dessa frase? Em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. Diga-me o tamanho do problema e te direi o tamanho de Deus. Vamos caminhar por esses versículos de Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, e vamos tirando algumas conclusões. O tema da nossa conversa hoje é felicidade nas provações. É isso mesmo que você ouviu. Não está enganado. O tema da nossa conversa é felicidade nas provações, na dificuldade, na dor. Felicidade na dificuldade. Será que é possível isso?
Será que é possível? Será que é tangível? Será que é algo que se possa atingir? Felicidade na dificuldade. Faça uma reflexão. Não precisa ir longe, não. Faça uma reflexão de qual é a grande dificuldade que tira seu sono hoje. Qual que é? Responda para você. Qual é a dificuldade que tira seu sono hoje? Ou então você está vivendo num mar de rosas, você não tem problemas. Só pastor que é assim. Só pastor não tem problema. Só que ele carrega uma igreja inteira. Assim. Mas ele tem problema. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? E aí, você tem conseguido ser feliz com essa dificuldade? Nessa dificuldade? Ou apesar dessa dificuldade? Ou mesmo com essa e nessa dificuldade? Vamos ler algumas coisas a respeito das provações. E eu gostaria que essa conversa nossa fosse uma reflexão mesmo, individual. E que você tivesse em mente o seu grande problema, a sua grande provação. Qual que é a sua prova? Bota essa tua prova, o que você está passando na tua cabeça. E agora? E a nossa reflexão vai ser... Eu gostaria que a nossa reflexão fosse uma lente para você olhar, de repente, no final dessa conversa, de uma forma diferente para essa grande prova que você tem passado ou passou ultimamente. Tiago capítulo 1, versículo 2, nós lemos assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, e presta atenção, a conversa começou com meus irmãos, ou seja, essa é uma conversa para crentes, para quem já é salvo, para quem tem o Espírito Santo. Essa é uma loucura nossa, de direito nosso. É até difícil aconselhar em cima disso para quem não é crente, né, Rafa? Como é que você, em cima desse texto? Mas essa é uma loucura nossa, então é possível para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alguns pontos para a gente considerar. O versículo não diz assim, considerem motivo de grande alegria se você passar por dificuldades ou provações. Não. Ele já parte do seguinte princípio: uma vez que somos crentes, nós vamos passar por provas. Vamos passar. Então aí vai o primeiro recado para a sua grande prova que você tem na sua cabeça, na sua vida. Você não é o único que passa por provas. Todos temos as nossas. Qual é a sua? Essa é a sua. Se eu puder ajudá-lo, ótimo, mas sabe que eu também tenho. Todos nós passamos por provas. Sabe quando é que nós não vamos mais passar por provas? Quando nós tivermos sido... Quando é que o aluno não faz mais prova, Natan? Quando ele foi? Aprovado. Lá na glória, quando nós diante do Senhor apresentarmos os nossos galardões, as nossas ofertas, lá nós teremos sido aprovados por Deus. E ali nós não teremos mais provas. Mas enquanto estamos aqui, todos nós temos, querido. Então saiba que essa sua grande prova, você não é único. Porque tem gente que pensa que é. Tem gente que pensa que a igreja não está nem aí para a dificuldade dele. Querido, você não é o único que passa dificuldade. É claro que como igreja a gente tenta olhar e ajudar, mas às vezes não dá. E às vezes a gente nem sabe. Todos vamos passar. Eu passo e você também. O Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. E uma vez que nós não escapamos dessas provações,
Uma vez que é impossível que nós passamos por essa vida sem que sejamos provados. E a palavra ainda é provados. O que fazemos? O que faremos? O que fazer diante dessas provações? Eu listei aqui algumas possibilidades que me vieram à mente, mas talvez você tenha visto ou já tenha vivido algumas outras situações. Mas diante de provações, alguns tipos de reação que eu me lembrei, por exemplo, nós podemos nos rebelar, rebeldes, diante de provações. Sabe, rebeldia contra Deus, por exemplo, contra a igreja. No evangelho torpe que é pregado hoje em dia, os cristãos não podem viver provações porque isso é falta de fé. Oh, meu Deus, onde é que isso está escrito? Quem é que falou isso? Os apóstolos, eles ficavam felizes quando eles eram açoitados, quando eles passavam por provações. Eles ficavam felizes com isso. Onde é que está a falta de fé nisso? Onde é que está a rebeldia contra Deus? Ou nós podemos adotar uma atitude de desafio. Como aquela pessoa que desafia a sua aprovação e a vence e pensa que venceu pelo seu próprio esforço. Pela sua própria capacidade. E isso é um motivo de orgulho e vanglória. Nós podemos desanimar e às vezes ceder à pressão. Num vitimismo que beira a depressão. Já viu gente assim? Quando passa por provas, é um vitimismo. Parece que só ele passa por prova. Parece que só ele tem dificuldade. Mas tem gente que a dor de cabeça dói mais mesmo. Tem gente que o tamanho do problema dele é muito maior mesmo quando é com ele. Conhece gente assim? Eu tenho dor de cabeça. Ah, mas a minha você não sabe o que é a minha. Porque a dele é... Isso beira um vitimismo, beira a depressão e beira uma descrença em relação ao Pai das Luzes, que a gente vai ver mais para frente. E existe uma outra que é aquilo que nós vamos sugerir e é aquilo que eu gostaria que nós saíssemos daqui motivados para que seja a nossa reação diante das provas. Querido, as provas virão, isso é certeza. Mas aceitar e permitir o controle de Deus, tentando entender as lições e transformações feitas por Deus no processo. Apenas dessa forma será possível considerar alegria no meio de provação. E existem algumas coisas que nós devemos fazer para que isso aconteça. Um novo jeito de olhar para esse teu grande problema que você tem vivido é tentar enxergar que Deus, o controlador de tudo, está no controle e foi Ele que te pôs naquela situação, que te permitiu viver aquela situação. Eu estou falando de prova, que te permitiu viver aquela situação para que você saia como ouro. Sabe, no versículo 3, a prova da fé retrata quando um avaliador ele pega um pedaço de metal precioso, que ele julga precioso, ele vai avaliar aquilo. E ele põe num fogo de temperatura altíssima para avaliar as propriedades daquele metal. E depois de provado, ele tem a consistência e ele tem a certeza de que aquele metal realmente é valioso. Um escritor chamado Charles Kettering disse o seguinte: os problemas são o preço do progresso. Tragam-me apenas problemas, boas notícias me enfraquecem. Entendeu o que ele falou? Os problemas são o preço do progresso.
Então tragam-me apenas problemas, porque boas notícias me enfraquecem. Versículo 3, a gente leu que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, versículo 4, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Perseverança deve ter ação completa. Como é que é isso? Como é que é essa ação completa? Sabe, no meio da aprovação, ainda se somos pegos em meio a uma imaturidade cristã, essa aprovação pode nos levar por caminhos em que entramos em pânico e tomamos atitudes desesperadas e erradas na tentativa de sair do problema. E quando se esgotam todas as nossas opções, quando não tem mais com quem falar, quando não tem mais aonde pedir, quando não tem mais aonde emprestar, então o nosso joelho dobra diante de Deus. E nós clamamos por Deus. Ora as bolas. Tem alguma coisa errada nessa sequência, não tem? Sabe, nós temos essa tendência, sabia? De confiar naquilo que nós vemos primeiro. De confiarmos nas pessoas e nas coisas, ao invés de primeiro confiar no Criador de tudo. Quando nos vêm os problemas, as dificuldades, as provas, nós esgotamos todas as possibilidades humanas, de forma até atabalhoada. E depois que a gente tomou tanta atitude, tanta decisão errada, e conversou com gente errada, e se meteu em coisa errada, quando as nossas mãos já não alcançam mais nada, aí os nossos joelhos dobram. Não tinha que ser diferente? Não tinha que ser o contrário? E aí vem mais uma reflexão em relação a essa prova que nós vivemos, que talvez você viva ou viveu. Qual foi o momento que o seu joelho se dobrou em relação a essa prova, em relação a essa dificuldade? Foi quando esgotaram as suas opções humanas? E aí não tinha mais para onde correr? E aí você se lembrou de Deus? Saiba que se você fez isso, você não é o primeiro na história da humanidade que fez isso. Porque em nós existe essa tendência, o ser humano, nós humanos, podres, corrompidos pelo pecado, nós não fomos feitos no DNA nosso, o nosso DNA, não fomos feitos, mas por termos sido corrompidos pelo pecado, o nosso DNA não tem o buscar a Deus. Não tem o confiar em Deus. Não tem. Nós confiamos em qualquer um que entra com uma mala de dinheiro para nós. Mas nós temos dificuldade de confiar em Deus, porque isso está em nós, na nossa carne podre. Não se sinta como o único pecador por pensar assim ou por ter agido assim. Porque essa é a tendência da minha carne e da sua. Só que para que a perseverança tenha ação completa, nós não podemos pular a janela se a porta ainda não se abriu. Entenderam o que eu falei? Não há atalhos. Não devemos pegar atalhos. Nós devemos entender qual é o momento, qual é a prova. Entendermos as lições disso. Qual é o deserto em que nós estamos passando e atravessá-lo por inteiro. Para que a nossa perseverança, então, tenha ação completa. Tenhamos tirado todas as lições daquele momento de perseverança. Tenhamos vivido tudo aquilo que Deus disse que nós viveríamos.
para que nós fôssemos provados e saíssemos como ouro dessa prova. Porque a finalidade da prova é o que o versículo diz na sua parte final, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para que não falte a vocês coisa alguma. Sabe o que dá a entender esse versículo? Que na nossa caminhada cristã, para a nossa maturidade cristã, com esse versículo eu aprendo que as provas são fundamentais para o nosso crescimento. E a finalidade dela é para que sejamos maduros e íntegros, provados para o bem e não para o mal. Sabia que esse enorme problema que você está vivendo, ou que você talvez esteja vivendo, é para o seu bem? Já pensou nisso? Já pensou que talvez Deus, talvez eu não gosto desses talvez assim, mas assim, aproveita esse problema para dobrar seu joelho diante de Deus e para aprender. Senhor, me ensina todas as lições que eu preciso aprender. Meu irmão querido, me ajuda a ver todas as lições que eu preciso aprender desse deserto aqui, sem pegar atalhos. Sem pegar atalhos. Para que sejamos maduros e íntegros. E não falte a vocês coisa alguma. O inverso, então, do pensamento é que se pegarmos atalhos e não aprendermos o que as provas têm para nos ensinar, não seremos aprovados e estará sempre faltando alguma coisa no nosso cristianismo. Porque não fomos aprovados. Querido, eu estou falando isso para vocês, mas eu sei o que falta para mim. É isso que é pior, sabia? Isso que é doído, eu sei o que falta. Eu sei. E talvez você saiba também o que falta para você. Só que nós fugimos da luta. Nós fugimos da luta contra a nossa própria carne. A prova é uma oportunidade para sermos aprovados. Mas infelizmente nós caímos na nossa própria tentação e pecamos. E somos desaprovados. Sabe, essa conversa não é humana. Essa conversa, homem nenhum tem capacidade de entender. Porque essa é uma conversa espiritual. E se não é humana, não está em nós a capacidade, a própria capacidade de atravessar as provações da maneira como nós devemos atravessar, para sermos aprovados por Deus. Então nós devemos buscar em Deus como é que a gente deve se portar. Em outras palavras, devemos buscar em Deus a sabedoria para atravessarmos esse vale. É isso que o versículo 5 vai dizer. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, algum de vocês que está passando por provações tem falta de sabedoria, você não é o único, porque o homem não tem essa sabedoria. Não tem. Mas tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Eu imagino letras garrafais de Tiago escrevendo isso. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e Ele vai te dar. Se está te faltando sabedoria para atravessar essa prova, peça a Deus. Não vai no psiquiatra pedir sabedoria. Não é que você não pode ir, não é que você não deva ir, nem vou julgar isso. Não vou julgar, não vou entrar nesse mérito. Mas a Deus você pediu? Você vai no mais velho, você vai no médico, você vai no psicólogo, você vai no sei o quê, você abre lá o livretinho lá, mas okay, mas para Deus você pediu?
Todos nós passamos por provações. Eu passo por uma agora. Todos nós passamos. Sabe qual que é o meu problema? Talvez o seu também. É que hoje eu peço sabedoria. Amanhã eu não peço mais. Depois eu me lembro, eu peço. Depois eu não peço mais. Olha o que o versículo 6 fala em relação a isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe a onda do mar? Você vê no mar, a onda vai, a onda vem. Hoje ele tem fé, amanhã ele não tem. Hoje a fé está ressaca, está grande, amanhã não tem mais. É assim. É assim. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. É aquele ânimo dobre. Ânimo o quê? Dobre mesmo, né? É mente dividida. Só que a mente dividida parece duas pessoas. Sabe com gente que você conversa de manhã uma coisa, à tarde é outra coisa? Tem uma pessoa que eu conheço que é pior que eu. Aliás, tem duas que eu conheço. Que é pior que são piores que eu. Cara, você conversou com a pessoa, ela falou aquilo que você queria, você faz na hora. Porque senão ela vai mudar de opinião. É assim. Só que com a fé também, a gente é assim. Mente dividida, instável. Sabe, uma hora você acredita no poder de Deus, na outra hora você estava buscando empréstimo, não sei do que, rumando, uma hora você acredita no poder de Deus, outra hora você está conversando com o chefe de não sei quem, para! Olha um exemplo que o Tiago vai dar aqui, ó. Versículos de 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Ele está falando assim, ó, o irmão que é pobre, vanglorie-se na sua dignidade. Essa é a expressão da RA, é mais fácil de entender. Se é pobre, seja digno. Digno. Não tem importância, não tem problema ser pobre. Mas que isso não seja uma grande dificuldade para você. Fique feliz na dignidade da pobreza, ao invés de achar que isso é uma grande provação. Fique feliz na sua dignidade. Você que é rico, também não tem problema na riqueza. Só que saiba que o problema está em segurar as coisas da riqueza como se aquilo fosse o teu amuleto, como se aquilo te desse força. Saiba que isso tudo vai passar como a flor do campo. Então que a sua felicidade seja a condição humilhada que a palavra te põe. Pobre, seja feliz na sua dignidade. Rico, seja feliz na sua insignificância. Porque se bater um vento mais forte, leva todos os seus bens. E você descobre que você é insignificante, tal qual todos nós. Passa como a flor do campo. E aí vem o versículo-chave dessa conversa central, né? Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Você entendeu quem é feliz? Não é o homem que pega atalhos, não é o homem que desanima, não é o homem que tenta vencer no peito, levar no peito, no grito. Não é esse homem que é feliz. Quem é feliz é o homem que persevera, entende a aprovação, tira as suas lições, busca em Deus a sabedoria para isso, e aí ele é aprovado. Esse é feliz, porque ele passou pelos momentos difíceis, mas com a lente do alto. E agora ele sai melhor do que no início da sua prova. Qual foi sua última prova? E 2, você é melhor hoje? Você é melhor?
Você aprendeu aquelas lições? Ou você reconhece a sua vida voltando para trás de novo? Você não tem medo de Deus? Medo. Por ele já ter te ensinado algumas lições e ainda assim você insiste no pecado. Sabe, quando nós somos provados, Deus não nos tenta, porque nele não há maldade para isso. Quando Jesus passou pela sua provação no deserto, ele foi tentado por Satanás. Mas sabe, querido, eu e você nem precisamos de Satanás para sermos tentados. Porque nós somos corrompidos pelo pecado. E sabe, a provação é uma oportunidade para sermos aprovados. Mas, infelizmente, também é uma oportunidade, se nós dermos oportunidade para a nossa carne e formos tentados a alguns pecados, e então nós não fomos aprovados. É isso que ele vai falar a partir do versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O apóstolo Paulo, quando estava preso, na última prisão, quando ele escreve a carta para Timóteo, a segunda carta, que foi a última carta que ele escreveu, ele reconhecendo o final dos seus dias, ele fala assim, ele pede oração para Timóteo para que ele não caia em tentação. Porque provado ele já estava sendo. Olha que prova enorme que ele passou. Preso sabendo que morreria. E a oração dele é para que ele não caísse em tentação. De desanimar, de se rebelar, de negar ao Senhor. Se ele tivesse negado a Cristo, ele seria solto, sabia disso? Seria solto e seria um circo só em Roma, dizendo que o apóstolo negou a Cristo. Já pensou que triste para o cristianismo teria sido? Graças a Deus, Deus poupou o apóstolo e toda a história desse pecado desonroso. Mas a oração dele é para que ele não fosse, para que ele não pecasse, para que ele não caísse em tentação. Sabe, vamos passar por provações, mas que elas não sejam motivos para o nosso pecado. Sabe, irai-vos e não pequeis? Não é por conta da sua provação que você tem que sair fazendo justiça pelas suas próprias mãos. Aliás, esse é o próximo versículo que a gente vai ler. Não é por conta da sua provação que você pode responder aquilo que você acha que você tem que responder. Você não pode segurar. Não é por conta da sua provação que você deve mandar uma mensagem. E não adianta falar que Deus está te tentando, que Deus não tenta ninguém. E não adianta pôr a culpa no inimigo, porque não precisa dele. Nós somos podres pelo pecado. Eu e você. Passemos pelas nossas provações sem cairmos em tentação, e assim nós seremos aprovados. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos
de tudo que Ele criou. Não nos deixemos enganar pelas aparências de dificuldade. Na verdade, tenhamos sabedoria e lucidez para identificar tudo que vem do alto para nós. E tudo que Deus nos manda é bom. De alguma forma é bom. O Pai das luzes não possui sombras inconstantes como as nossas. Não nos deixemos enganar pelo nosso coração no meio de uma prova. Você está sendo provado, querido? Fique feliz por isso, porque é a sua oportunidade de sair como ouro. Uma coisa é falar. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Aliás, agora eu estou dizendo isso agora porque essa é a mensagem, mas é difícil ficar feliz. É difícil. Feliz pela oportunidade de ser provado. Sabe a oportunidade de ser provado? Talvez isso seja o que a gente mais quer, por exemplo, dentro de uma carreira profissional. O que você mais quer, de repente, dentro de uma carreira, é que alguém te dê uma aula para você dar num cursinho. E aí você vai ser provado. Nunca dei aula num cursinho. Né, Natan? Estou zoando com o Natan. Ou nunca fiz contato com uma pessoa tão poderosa. Ou nunca gerenciei uma equipe assim. Não, mas eu quero ser... Vamos lá, eu quero ser provado. Porque eu quero crescer na minha carreira. E no cristianismo é assim também. Deixe de ver a nossa prova como um problema que vai te botar na cama e não te deixa sair de lá. Mas enxergue a prova como uma oportunidade de crescimento. Porque uma vez aprovado, isso é história, isso é testemunho para tantos e tantos irmãos depois. Tudo que vem do alto é bom. Tudo que Deus nos manda é bom. E ele faz um trocadilho aqui com as sombras, né? As nossas sombras inconstantes. Nós somos assim, nós somos sombras inconstantes, mas o Pai das luzes, nele não tem sombra, nem inconstância. E não muda. E foi tudo decisão dele para sermos os primeiros frutos, sermos aquilo de mais precioso dentro de tudo que ele criou. E para isso ele nos dá a oportunidade de crescer com as provas. Agora, para encerrar, o Tiago, ele vai dizer para nós, vai entregar para nós algumas ferramentas para que, porque assim, ok, a teoria é boa, é bonita até, mas como é que a gente põe isso em prática? Como é que a gente consegue? Porque uma coisa é dizer assim, ó, irmãos, tem que confiar em Deus. Aí o irmão fala assim, ó, é verdade, preciso confiar em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Aí fecha a mão assim. Só que deixa eu falar uma coisa, você não foi criado para confiar em Deus. Você não tem capacidade de confiar em Deus. Nem eu, nem você. O homem não foi criado no pecado para confiar em Deus. Nosso corpo não é programado para confiar em Deus. Nossa mente não tem neurotransmissores para confiar em Deus. Não tem. Porque nós somos corrompidos. Então não adianta você sair daqui falando que eu vou confiar em Deus, porque isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Você pode chorar, você pode cair para trás, você pode espernear, mas isso não vai mudar nada. Nada. Quando Pedro está falando sobre as experiências incríveis que ele já viveu, ele fala, nada se compara à palavra. Nada. Você pode ter a melhor visão que for aqui no templo, aqui no culto. Você pode ter o melhor sonho, você pode ter o melhor distribuição, isso não vai virar nada, nada. Não vai mudar nada. Porque nós não fomos feitos para confiar em Deus. Eu digo assim, feitos, eu não estou dizendo da criação, obviamente, eu estou dizendo da nossa concepção no pecado, é isso que eu estou falando.
A nossa concepção pecaminosa não nos permite confiarmos em Deus por nós mesmos. Então não adianta você ficar recitando como um mantra, vou confiar em Deus, você não vai. Então o que a gente tem que fazer? Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Não adianta ficar bravo diante da aprovação, não adianta ficar bravo. Ouça tudo que tiver para ouvir, se puder. Isso aqui mais para as irmãs, né? Tá brincando. Hoje em dia não pode nem brincar mais, né? É uma brincadeira. Ó, retira, pessoal, retira. Tardio para falar. Gente, como a gente mais quer falar, tem gente que adora ouvir a própria voz, cara. Você já viu gente que manda mensagem e depois fica ouvindo a mensagem que mandou? Gente adora ouvir a própria voz, cara. Ou espera um pouco para falar. Para, pensa, raciocina. Tardios para irar-se. Paulo falando sobre isso lá para os Efésios, ele fala assim, ó, irai-vos. Ok, você irá. Deus também vai se irar contra o pecado. Irar-se não é pecado. Agora, irai-vos e não? Então, se ele fala isso, é porque é possível. De alguma forma, que talvez eu também não entenda muito bem, é possível uma explosão de ira sem que haja um pecado depois. A gente até falou isso na penúltima escola dominical, porque em alguma fração de segundo na nossa mente, nós, mentes convertidas, nós decidimos por tomar atitude pecaminosa, ou nós decidimos não pecar. Sabe aquela história de contar até 10? Conta! Sabe, talvez algumas famílias ainda estivessem juntas se no meio de uma ira não houvesse pecado. Se você não tivesse, ou você ou alguém não tivesse lançado uma palavra. Talvez alguma igreja ainda estivesse junta. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lá para os Tessalonicenses, Paulo fala assim que um dia Jesus vai vingar todos os homens. Ele é a nossa vingança. Ele é o nosso vingador. É ele que vai fazer justiça. Não nós. Sabe por quê? A nossa justiça, sabe qual que é? Se eu vejo alguém matando alguém que eu amo, eu vou querer matar também. Porque aquilo que ele fazia é ruim, mas se eu fizer contra ele, para mim isso é bom, porque para mim fez justiça. Agora, que justiça é essa? Aquilo que é ruim passa a ser bom se for para me satisfazer? Essa é a justiça do homem. É ou não é, Vi? Vi trabalha... Eu vi a polícia. É que não parece que ele é de Dumont. Mas ele é polícia. Ele sabe do que eu estou falando. Polícia com C cedrila. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, querido, por mais que você queira fazer justiça, você nunca vai fazer. Então, para de tentar fazer. Para. Tem gente que é uma locomotiva. Para. Peça sabedoria para Deus. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Está aqui a ferramenta. Essa é a ferramenta. Sabe, Mateus, um homem em frente ao espelho? Estou falando do Mateus porque ele tem o cabelo do Mateus é diferenciado. Sempre achei. É que agora ele está menos ousado, mas antes ele fazia do cabelo do Rodrigo Santoro. Vocês lembram do cabelo que ele fazia?
É bonito. E aí chega na frente do espelho, tem que arrumar, cara. Tem que gastar um tempo. Sabe, quando eu era moleque, quando eu era mais novo, eu acordava, eu ia pra frente do espelho. Eu não sei porquê, eu ficava uns 20 minutos olhando pro nada na frente do espelho. Você lembra disso, mano? Não tem a menor explicação. Tipo assim, uma preguiça de escovar os dentes, sabe? E ficava olhando pro espelho e tipo assim, vai Vinícius, e aí, vai Vinícius. Pois é. Você lembra disso aí, pai? Não era para atrasar para ir para a escola, juro que não era. Não era, não. Juro que não. Gente, infelizmente, em alguns casos, o homem sai da frente do espelho antes de modificar aquilo que ele tinha que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, o que o Tiago está dizendo é o seguinte, quando nós abrimos a palavra, nós estamos diante de um espelho. Esse espelho está mostrando para nós aquilo que está ruim em nós. A palavra tem esse poder, ela faz isso. Ela está mostrando aquilo que eu preciso melhorar. A palavra tem esse poder. Nada mais tem isso. Nada mais tem isso. A palavra está me dizendo que eu preciso melhorar e eu estou diante dela. E como que num espelho ela está me mostrando, Vinícius, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Faltou um. Fé. Faltou fé. Fé não pode faltar. Esse é o fruto, Vinícius. Está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Você vai desenvolver isso assim, 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 assim. E aí depois eu saio diante do espelho e com aqueles textos, com aquelas orações, com aqueles exemplos de irmãos do passado. E aí eu tenho a capacidade, eu tenho a ferramenta para melhorar. Porque é isso que a palavra faz. Ela nos mostra, a palavra eu nunca vi um momento que a palavra disse assim para mim, não, você está certinho, cara. Você já leu isso aí na Bíblia? A Aline leu mais que eu a Bíblia. Você já leu isso na Bíblia? Aline, você está certinha, cara. Vai nessa aí. Vai na sua. Não tem! Não tem! Então de que adianta você estar na frente do espelho e você sabe o que você precisa melhorar? Isso é a prova. A prova está escancarando para você aquilo que você precisa melhorar. Está escancarando para você o que você tem que melhorar. E aí você vai diante do espelho, aquilo está escancarado. E eu preciso cortar esse cabelo. Eu preciso tirar esse alface do meu dente. E aí sabe o que você faz? Você dá de ombros e você vai embora. E você não fez nada disso. De que adianta você ficar na frente do espelho? Que adianta você vir aqui todo domingo? Que adianta os encontros com o pastor? Que adianta se você não chega nem na frente do espelho? É a palavra que vai mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para mudar. E nas diversas coisas que a gente tem que mudar. Nos diversos pecados que a gente tem que enfrentar. Nas diversas provas que a gente tem que passar. Para tudo tem na palavra, para tudo. Mas a gente sequer vai na frente do espelho. Sequer vai. Vai na frente de tanto lugar e tanta gente, mas na frente do espelho a gente não vai. E se vai, fica ali um pouquinho e não muda nada. Ai, gente, aí é difícil conversar sobre o cristianismo. Aí é difícil. Mas o homem que vai na frente do espelho e muda o que tem que ser mudado e vence o que tem que ser vencido, esse obtém a liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo das palavras da lei, da Bíblia, mas pratica. Esse é feliz, com prova, sem prova. É assim. Sabe, para encerrar, lembra aquela frase que a gente comentou no começo? Diz para mim
o tamanho do seu problema? E eu vou te dizer o tamanho do meu Deus? Sabe o que é o correto disso? Nem o tamanho do problema, tampouco discutir o tamanho de Deus. Mas a chave para a felicidade nas provações está no tempo de qualidade investido, sabe aonde? Na frente do espelho. Na frente do espelho. Que essa mensagem nos motive a passar mais tempo na frente do espelho. Amém.